eu coloquei a semente de mostarda. Isso foi a semana passada, não foi? Hoje deu um sinalzinho pequenininho, mas está crescendo, está vingando. Assim também será você. Amém, pessoal? A semente que cai no teu coração, ela vai crescer de acordo com você. Você cuidar da semente. Não adianta uma pessoa ouvir a palavra de Deus e ela não cuidar daquilo que ela ouviu. Às vezes a pessoa, ela ouve uma palavra, mas ela não cuida da palavra que ela ouviu. A palavra caiu dentro dela e simplesmente ela pegou ali, pô, que palavra boa. Poxa, que semente boa que foi plantada dentro de mim. Só que ela não faz nenhum uso daquela palavra. Às vezes ela não usa aquilo que ela ouviu para mudar a vida dela. Às vezes ela não usa aquilo que ela ouviu para mudar a sua história. Então deixa só eu passar para você. A semente, quando ela cai em uma terra, ela tem que produzir uma coisa chamada raiz. Nenhuma árvore que não tem raiz é segura. Se tiver uma árvore, a raiz é rasa, ela vai cair quando a chuva vier, a tempestade vier. E muitas das vezes a palavra de Deus é uma semente que quando cai no teu coração, você não manifesta mudança. Você ouve a palavra, mas não manifesta uma mudança. Eu não posso somente ouvir e dizer foi boa, foi legal, que pregação boa. Eu tenho que ouvir a palavra, ouvir a pregação, entender que quando eu cuido dela dentro de mim, ela vai dar frutos, vai crescer e eu vou ser abençoado. A palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. E essa semente, ela não pode cair em qualquer solo. Ela não pode cair em um solo rochoso. Ela não pode cair em um solo duro. Ela tem que cair em uma boa terra. Olha para mim, por favor. Você quer que Deus mude a sua vida? Você quer que Deus te mude? Mas manifeste uma mudança por meio da palavra de Deus. Veja que muitas das vezes, coisas que você tem plantado, atitudes que você tem tido, não são corretas. Para pensar. Às vezes a questão de um comportamento, uma atitude, você perde com Deus. Você pensa assim, não, mas eu estou certo, eu estou agindo correto, porque o mal, ele também semeia, e ele vai sempre querer que você tenha em mente assim, não, mas eu estou certo, está vendo, você está certo, isso aí, vai lá, age dessa maneira, faz assim, só que você não percebe a maldade que você mesmo está fazendo contra você. Porque você está destruindo a sua própria vida. Quando você não procura manifestar mudança dentro da palavra de Deus. Quem está me entendendo aqui? Então eu quero hoje fazer aqui com você, para que você entenda um ensinamento sobre a questão da semente. Amém, pessoal? A Bíblia fala sobre o semeador, é Lucas capítulo 8, verso 4, aonde está escrito assim, versículo 4. Ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola. Repete comigo, ele disse por parábola. Fala mais alto, ele disse por parábola. Olha para mim, veja que coisa profunda isso aqui. O Senhor Jesus, ele arrastava uma multidão por causa da palavra. Eu quero que você, por favor, não perca um pouquinho do que eu vou falar hoje aqui. Por causa da palavra. Por causa de quê? Palavra. Gente, qual é a coisa mais forte na vida de uma pessoa? É a oração? É o jejum? Não! É a palavra. Porque uma vez que a palavra
a tua história. Ela pode apagar qualquer tipo de dados inflamados pelo maligno. Mas escuta uma coisa. Isso aqui é a maior arma que um cristão pode ter. Por isso que eu sempre oriento, você tem que ter uma Bíblia. Tem que andar com a Bíblia. Olha o que está escrito. Versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Olha que forte. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves dos céus fizeram o quê? Vamos aprender sobre isso? Ó, você vem na igreja, não vem? O momento que vocês estão aqui sentados, me ouvindo, vocês não estão vendo nada. Mas agora existe algo espiritual, uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual é para você não absorver nada do que eu vou falar. Por quê? Porque o próprio mal, ele sabe que é através da palavra que a sua vida pode mudar. Então, como é que funciona? Ele vai tentar lhe distrair com o seu celular, ele vai tentar lhe distrair com alguém que está do teu lado, ele vai tentar te distrair com um pensamento, uma preocupação, algo que você esqueceu na sua casa, para você não se concentrar. Essa que caiu na beira do caminho, as aves dos céus vieram comer, é aquela palavra que você ouve aqui, e quando chega lá fora, o mal, ele rouba de você. Quem está entendendo aqui? Ó, você ouve aqui a pregação, e quando chega aqui fora, você faz tudo errado. Ele roubou de você o que você ouviu aqui dentro. Quem está entendendo mais ou menos? Você está entendendo? Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Ó, a palavra de Deus é a semente. Repete comigo, a palavra de Deus é a semente. Se cair no meio do caminho, diga, o mal vai comer, vai roubar. Diga, então eu tenho que guardar. Amém, pessoal? Você tem que fazer o quê? Guardar. Fazer o quê? O quê? Repete, o quê? Vamos frisar. Nós temos que guardar a palavra. Amém? Guardando a palavra, o mal não vai poder roubar. Porque tudo que a gente guarda bem guardado, ninguém pode roubar da gente. Diga glória a Deus. Agora, olha só como isso aqui é muito profundo. O versículo de número 6. E outra caiu sobre pedra. Sobre onde? Pedra. E nascida secou-se. Pois, porque não tinha, o que é que não tinha? Umidade. O que é umidade? É a presença de quê? Da água. Olha aqui, a semente, quando ela não tem a presença da água, ela seca. Quem está entendendo? Seja, se você não alimenta o que você recebe na igreja, vai secar e você vai perder. Escuta o que eu estou te falando. Escuta aqui, para você entender. Caiu em pedras. Ó, não tinha raiz. Por não ter raiz, o que aconteceu? Secou e morreu. O que é que eu quero dizer raiz? Que raiz é essa? Essa raiz é uma comunhão verdadeira com quem? Com Deus. Quando a pessoa tem uma comunhão verdadeira com Deus, ela tem raiz. Amém? Então, quando a semente é plantada, ela vai dar fruto que há raiz.
Você não pode ser aquele cristão imaturo, aquele cristão, tipo, já viu aquela taça? Deixa eu pegar aqui para você ver. Cadê uma taça? Deixa eu procurar uma taça aqui para te mostrar. Isso quebra? Quebra mesmo? Vamos ver se quebra. Quem acha que isso quebra? Quem acha que quebra? Levanta a mão quem acha que isso aqui quebra. Fica com a mão levantada, vai, para mim ver você. Agora, por favor, eu queria que você, com a mão levantada, repete comigo assim: será que eu não sou como uma taça dessa? Qualquer coisinha eu estou me quebrando. É mentira ou verdade? Qualquer coisinha está se inflamando, qualquer coisinha está se irritando, qualquer coisinha está se aborrecendo, qualquer coisinha já está de cara amarrada. Só para você entender. Quando uma pessoa ela é madura, ela tem raiz, ela é aquele cristão que nada bate ou abala a fé dela. Gente, escuta, olha aqui para mim. Você não tem que se preocupar com o que os outros pensam de você. Você não tem que ficar quebrando cabeça com o que a outra pessoa pensa de mim. Aprenda a se preocupar com o que Deus pensa de você. Pare de viver se amargurando. Ah, mas fulano falou mal de mim, não gosta de mim, Beltrano está assim. Olha, é isso aí que está te destruindo. Você está se tornando uma pessoa amarga dentro da igreja, uma pessoa fraca, sem estrutura, sem raiz, sem nada. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar pouco tempo na igreja. Aí depois você vai para outro, vai para outro, vai para outro. E nunca você vai ter um lugar, vai parar, porque você não amadureceu. A pessoa de Deus, ela não está aí para ninguém. A pessoa de Deus não se preocupa com o que os outros falam. A pessoa de Deus não se preocupa com o que os outros pensam. A pessoa de Deus, ela se preocupa assim: o que é que Deus pensa de mim? Você já perguntou hoje o que é que Deus pensa de você? Você se preocupou hoje com o que é que Deus está pensando de você? Às vezes você não anda, sua vida não anda, você está com a vida travada. Sabe por quê? Porque o seu pecado não é o adultério. O seu pecado não é porque você fuma. Se libertou. Mas o seu pecado é porque você ainda está dentro da igreja, mas está desligado de Deus. Você está preocupado com o que o fulano está pensando, o que o Beltrano está achando, o que o outro está pensando. Eu só quero que você entenda uma coisa. Para que serve a palavra, gente? É para a gente aprender. Isso aqui é o manual para mim me manter dentro da igreja. Isso aqui é um manual para mim ficar firme. Será que você não enxerga que o mal quer destruir? Quer te afastar primeiro? Olha como é que ele faz. Não pense você que ele vai te afastar da igreja primeiro para depois te afastar de Deus, não, viu? Primeiro, dentro da igreja ele te afasta de Deus. Quando você sai da igreja, é porque perto de Deus você não estava mais. E sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim: eu saí porque o pastor Ivan era assim. Eu saí porque a igreja era desse jeito. Não, você saiu porque você não nasceu de Deus. Amém? Quantos anos a senhora está na igreja comigo? Dona Angélica e o Marquinhos. Quantos anos, hein, Marquinhos? Quantas pessoas você já viu entrar e sair? Já te deu vontade de sair, Marquinhos? Só para você pensar. Todas as pessoas que saíram aqui, seu Sérgio, Dona Vilma, que é das antigas também comigo, se tivesse todo mundo aqui, essa igreja estava como? Não cabia, não. Não cabia, né, seu Sérgio? Estava pequeno, não estava? Mas olha aqui para mim. Mas sabe por quê? Foram pessoas que esteve dentro da igreja,
mas não esteve perto de Deus. Estava dentro da igreja, mas não teve comunhão com Deus. Estava dentro da igreja, mas não guardava a palavra. Quantas entrou, quantas saíram? Ele está aqui, alguns estão aqui, e eu continuo aqui. Ah, o pastor mudou. O pastor não mudou. A pessoa muda e ela quer atribuir a mudança ao pastor. O pastor agora é diferente. Eu encontrei uma senhora, eu estava lá em Três Rios, e ela falou, essa voz não me é estranha. Eu falei, como assim, senhora? Ela falou, é o pastor Ivan. Eu, poxa, está amarrado. Ela falou, e eu ouvia todo dia de manhã, 5 horas da manhã, o senhor na rádio. Olha aí, quantas pessoas já passou pela minha vida? Olha quantas pessoas já passou pela minha vida. E o que a gente aprende, pessoal? A gente aprende que hoje, para permanecer, tem que ter raiz. Para permanecer, tem que estar firme. Sabe por quê? Não é Deus que quer que você saia da igreja. Não é o pastor aqui que quer que você saia, não. Quem quer que você saia, sabe quem é? É o testemunho. E sabe por que ele quer que você saia? Porque ele não quer você em um lugar que tem um pastor como seu pastor. Vocês conhecem algum pastor que se preocupa com você como eu me preocupo? Alguém pode falar aqui alguma coisa? A senhora já viu alguém como eu, dona Lucimar? Seu irmão faltou o culto domingo, não foi? Pergunta a ele quantas milhões de vezes eu liguei para ele. Olha aqui para mim, vocês têm que levantar a mão para o céu e dizer assim, Deus, muito obrigado. Sabe por quê? Tem muitas ovelhas aqui agora, estão dentro de igreja lotada, e o pastor não está nem aí para elas. E eu me preocupo com você. Mas o que eu quero que você faça, que você guarde a palavra, sabe por quê? É a palavra que vai te salvar. É a palavra que vai levar você para o reino de Deus. É a palavra que vai levar você para perto de Deus. Quem está entendendo, pastor? Amém, gente? Amém! Amém! Amém, amém, gente? Amém! Quem vai guardar a palavra? Então vamos lá? No versículo de número 7 diz assim: e outra caiu entre o quê? Espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Olha aqui, até cresce. Repete comigo assim, até cresce. Depois sufoca. E acontece o quê? E morre. Já viu aquela pessoa que chega na igreja e até cresce na igreja? Pega um carro, pega isso, pega aquilo, faz aquilo outro. Só que quando está aqui, os espinhos vai crescendo com ela e começa a sufocar. Por ela não ter uma raiz, ela morre. Escuta, pastor, que espinhos são esses? Quem aqui você acredita que Jesus te ama muito? Levanta suas mãos aí. Posso te dar um conselho? Não fique preocupado com seus problemas. Eles são os espinhos. O seu pensamento é espinhos. Olha aqui para mim. Pare de ficar chorando por causa de uma luta, de uma dificuldade que você está enfrentando. Isso não vai te dar resultado. Os espinhos cresceram juntos e depois sufocou. Só que aí, o que aconteceu com a semente? Ela morreu. Você conhece pessoas que estavam dentro da igreja firme e que hoje não estão mais. Quem conhece alguém? E que ainda fala mal do pastor. Quem conhece alguém assim? Glória a Deus por elas. Amém, pessoal? Olha aqui para mim. Você conhece pessoas que um dia estavam aqui, naquele gás todo, naquela coisa toda, e aí, meu pastor, te amo, pá, estamos juntos. E hoje?
não lá fora. Aprenda uma coisa. O mundo todo gira em torno de problemas. Não deixe os seus problemas te sufocarem. Porque senão a semente vai morrer. Se não tiver raiz, você vai sofrer. Aprenda uma coisa. Isso serve para os dias piores. Outro dia eu estava orando e eu me lembro de uma mensagem que eu estava lendo sobre Esther, e na oração eu falei, oh meu Deus, porque a tua serva Esther fez assim. Quer dizer, eu me lembrei de algo que eu li aqui no momento que eu precisava, que eu estava passando por um momento difícil, num momento de dor, num momento de tristeza, num momento de angústia. Eu me apliquei à palavra de Deus. É o que eu estou ensinando a vocês. Está passando por luta, está passando por dificuldade, está enfrentando batalha espiritual. Olha aqui, se apegue à palavra de Deus. Se apegue a quem? A palavra de quem? De Deus. De Deus. Amém? Amém. Se apegue à palavra de Deus. Pastor, tem horas que eu estou tão preocupado com a minha dívida. Eu estou devendo demais. Eu estou devendo cartão. Eu estou devendo a fulana, beltrana, ciclano. Olha aqui para mim, por favor. Aí tu fica preocupado. Tu não dorme de noite. Perde o sono. Daqui a pouco está doente, está com depressão. Escuta, é por isso que hoje começamos o culto daquela maneira que você viu. Quantas pessoas hoje estão sofrendo com depressão? E por causa do quê? Porque ela dá ouvido para tudo, ela dá ouvido para todos, todas as sementes caem dentro dela. Tem pessoas que coisas boas ela não guarda, mas coisas ruins ela guarda. Tem pessoas que a facilidade para ela guardar o que é bom é pouca, mas para ela guardar uma mágoa, guardar um ódio, alguém fez algo contra ela, ela guarda a vida toda. Quantos anos eu tenho e você tem? Nós não somos mais crianças. Toda vez que a gente tocou a mão no arado. Estamos caminhando com Deus. Aí toda hora acontece uma besteira, uma bobeira, uma coisinha boba. Vamos parar. Ah, vou desistir. Ah, para mim não dá mais. A semente, quando cai no nosso coração, se o solo ele não é bom, ela não vai dar frutos. Até quando você vai querer viver dentro da igreja e a sua vida paralisada? Por favor, gente, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Quanto tempo você vai viver dentro da igreja e a sua vida no mesmo lugar? Você não prospera. Você não tem condição de fazer o que você queria. Não prospera. Aí você, mas eu não estou prosperando. Por que você não está prosperando? Tudo que você faz está dando errado. Alguns meses atrás, eu chegava aqui na igreja e eu chorava para você. Me ajuda a pagar o aluguel da igreja. Quanto tempo você não me ouve falar isso? Te pedi para me ajudar a pagar o aluguel. Sabe qual era o problema? O problema era comigo. O problema não era ele, não era ela. Sabe qual era o problema? É porque eu sou pastor. E eu tinha perdido um pouco a minha visão espiritual. Sabe como é que eu estava vivendo da igreja? Sufocado pelos problemas, sufocado por causa das lutas que eu venho enfrentando. E sabe como é que eu estava enxergando tudo? A base do ódio, a base da raiva, a base da mágoa. Eu estava todo nervoso, eu estava bravo com todo mundo. Olha aqui, isso só estava, sabe o quê? Afundando a igreja. Desde quando
eu cheguei aqui e falei para você, por favor, me ajuda a pagar o aluguel da igreja. Nunca mais eu fiz isso. Sabe por quê? Porque graças a Deus, depois que eu mudei aqui dentro, Deus está mudando tudo lá de fora. Só para você entender. Uma coisa que eu vou falar para você. Eu perdi o meu carro, eu estava muito ansioso. Não acontecia nada. Essa semana agora, me ofereceram 3 carros. Para pagar, sabe como? Como eu pudesse. Eu falei, não quero. Sabe por quê? Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente não se preocupa mais com nada. Sabe qual é o problema? É que a gente fica dentro da igreja magoado, chateado, aborrecido, e o diabo vai travando as coisas. A pessoa fica dentro da igreja triste, mal-humorado, e o diabo está travando as coisas. O financeiro não anda, não prospera, não tem êxito. Posso falar? Estou te falando isso aqui só para você entender. Alguns meses atrás, passava um mês, eu ficava assim, um centavo no bolso. Depois que eu limpei o meu coração, nunca mais me faltou um real. Nada. Todo dia, Deus me abençoa. Por favor, não me peça emprestado não. Ó, Jesus me proteja. Olha aqui para mim. Eu estou falando isso que é para você não ajudar a igreja, é isso? É isso? Eu estou falando isso para você pegar um bom exemplo e ajudar a obra de Deus para a sua vida mudar. Sabe por quê? Eu estava muito assim, eu estava desse jeito, parecendo que eu tinha um cabresto de cavalo na cabeça. Eu só estava olhando, meu Deus, tem que pagar o aluguel. Meu Deus, tem que pagar isso. Meu Deus, está faltando aquilo. Olha aqui. A semente Deus plantava no meu coração aquela palavra. O meu desespero estava atrapalhando a obra de Deus. Quando eu parei de reclamar, de chegar no culto e brigar com você, Deus começou a mover as mãos e tudo tem dado certo. Olha aqui, quantas vezes eu cheguei aqui bravo? Quem se lembra disso? E agora? Aponta para mim qual foi o dia que eu cheguei aqui de um tempo para cá? Nenhum. E nunca mais você vai ver. Porque quando a gente muda de dentro, tudo muda do lado de fora. Não adianta querer mudança fora se você não muda dentro de você. Você não quer mudar quem você é. Então Deus não pode fazer o que você quer. Quando você começa a querer mudar, aí Deus vai mover as mãos. Primeiro lugar, tem que haver a mudança no interior. Se não houver mudança dentro, não há mudança fora. Muda. Se você tem visto que você não é uma pessoa de caráter, muda o teu caráter. Se você tem visto que você está sendo uma pessoa fiel a Deus, toma uma decisão e fala, Satanás, você não vai me enganar mais não. Eu vou ser fiel ao meu Deus e acabou. Amém, pessoal? Amém, gente? Amém. Quem está entendendo, pastor? Pastor, mas peraí. O senhor está me dizendo que eu tenho que mudar o que dentro de mim? Que tipo de igreja você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? Eu queria que você entendesse que a igreja não enriquece ninguém. O que muda uma pessoa dentro da igreja é o caráter dela, é a vida dela, quando ela muda o pensamento dela. Deus não vai prosperar uma pessoa que ele sabe que ele vai dar dinheiro para ela e ela não vai devolver o dízimo. Para que ele vai abrir porta para ela? Como é que Deus vai prosperar uma pessoa que Deus está vendo que a pessoa tem maldade? Como é que Deus vai honrar alguém
passar meia hora, então Deus não vai fazer isso. Escuta, porque a intenção de Deus não é somente que você morra e que você vá para os céus. Enquanto você estiver na terra, Deus quer que você prospere. Deus quer que você vista o melhor. O que ele falou lá em 2 Crônicas, capítulo 7? Se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, olha o que ele diz: então eu ouvirei lá dos céus, e a primeira coisa que ele faz: perdoarei os seus pecados, porque o pecado atrapalha sua vida com Deus. Se você está aqui nessa noite e você percebe que é o teu pecado que está escravizando na miséria, que está amarrando a sua vida, que está fechando portas para você, hoje Deus está dizendo: eu posso abrir todas as portas para a sua vida. O que Deus quer que você faça? Que você se arrependa, que você volte. Amém? Olha aqui para mim. Poxa, gente, eu não tenho vergonha de falar. Eu estava um pastor muito mecânico. Eu estava uma pessoa, um ser humano mecânico. Eu estava aquela pessoa focado só em pagar o aluguel da igreja. Sabe o que eu estou focado hoje? Na minha salvação. E posso te garantir, bicho, está faltando nada. Essa semana agora, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ouviu o programa de rádio também comigo. Sabe o que essa pessoa fez? Eu estou mandando mensagem: eu quero ofertar, pastor. Você tem um pix da igreja? Só nem na igreja frequenta. Deus tem usado pessoas que chegaram para mim do nada: pastor, eu vou fazer um pix para o senhor aí. Pastor, eu vou lhe ajudar. Olha aqui para mim. Sabe o que é isso? Isso é retorno de uma decisão que eu tomei na minha vida. De que adianta a pessoa estar na igreja, como eu estava aqui pregando para vocês, amargurado, chateado, angustiado? E posso falar uma coisa? E toda hora o diabo soprando no meu ouvido: vai embora. Sabe, esse povo não te ama. Esse povo não presta. Esse povo está com raiva de você. Olha aí, não devolve o dízimo, não dá uma oferta. Eles são assim. E sabe como é que eu estava? Alimentando essa semente de alguém que eu não via, que era mal. Estava caindo dentro de mim e eu alimentando. E como é que eu estava? Um pastor amargurado. Um pastor angustiado. Um pastor triste. Um pastor ferido. E hoje, como é que eu estou? Eu estou um pastor curado. E como é que eu estou hoje? Um pastor que tem capacidade, coragem de chegar aqui na frente e falar isso para você. Para abrir os seus olhos. Olha aqui para mim. Não vale a pena você ficar dentro da igreja triste, amargurado, angustiado, de cara enfesada, fechada, tratando os outros diferente. Olha aqui, gente, para a gente crescer, prosperar, primeira coisa, entender, a semente cai aqui dentro. Agora eu vou cuidar dela para que ela crie raiz e para que ela seja dê frutos no tempo certo. Isso aqui, estava aqui esses dias todos, não foi? Quem viu no dia que eu plantei isso aqui? Pequenininho, tá vendo? Tá vendo, Diogo? Tá vendo? Você viu? Assim como você viu, muitos vão ver o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida neste dia, aqui neste lugar. Amém? Olha aqui para mim, a semente está, pequenininho. Não é? Mas desde a semana passada, agora deu sinal. Significa, a tua vitória está dando sinal que está chegando. Levanta a mão e glorifica a Deus, vai! Vai!
sinal. Significa que Deus está dizendo para você: eu estou dando sinal para você. Mas não adianta você ficar aqui com o coração em outro lugar. Não adianta você estar aqui angustiado. Não adianta você estar aqui de cara enfesada. Escuta. A Bíblia diz assim, que de tudo que se deve guardar, guardar o seu. Você tem que estar aqui com o coração guardado. Olha o que Deus vai falar para você no versículo 8. É 8? Diz assim: e outras caiu em boa terra. Nascida, produziu fruto, cento por um. Dizendo ele estas coisas, clama. Quem tem ouvido para ouvir, faz o quê? Quem tem ouvido para ouvir, faz o quê? Agora, peraí, vale só a pena você ouvir? Todo mundo ouve, não ouve? Se amanhã eu parar você e perguntar o que eu preguei hoje, será que você guardou? Será que não é esse o problema? Que muitas das vezes você não consegue andar para frente? Será que não é esse o problema que está travando a sua bênção financeira? Você não tem guardado a palavra? Olha para mim, você tem guardado mágoa, guardado ódio, ressentimento. Posso falar? Se trabalha, ele trabalha, não vou falar o nome não, para não comprometer o emprego dele. Vamos colocar ele. Eu trabalho na Águia Branca. É Águia Branca? Águia Branca? Eu sou motorista da Águia Branca. Poxa, rapaz, minha empresa que eu trabalho, essa empresa é miserável. O patrão, o cara é muito ruim, não poderia aumentar mais um pouquinho o salário, sincero. Eu só ganho 4 mil, trabalho até de noite, cara. Presta atenção. Ah, eu trabalho no hospital tal, pô, lá é muito ruim, ganha uma miséria. Posso falar? O problema não é o lugar. Você vai trabalhar amargurado. Você vai trabalhar reclamando. Tem tudo para arrebentar. Olha para mim. E fica dando mole. Às vezes trabalha para você, tem tudo para crescer, fica com derrota, quer trabalhar para os outros. Pode ser o seu patrão, mas insiste em querer ser cauda. Pode ser cabeça, quer ser cauda. Olha para mim, o problema não é o trabalho, o problema é como você está dentro de você. Você vai para a empresa? Poxa, se pudesse hoje nem trabalhava. Vai para um lugar, se eu pudesse eu não fazia isso. Chega no trabalho, ó a cara, ó a cara. Cara, você escolheu trabalhar, não foi carteira, nada. Então dá o seu melhor. Cultive a semente. Para que ela crie raiz. Seja você diferente lá na onde você trabalha. Faça você a diferença. Caiu em boa terra? Cresceu, deu fruto? Porque essa semente, ela teve raiz. A pessoa, ela fala assim, mas porque vamos parar de ficar se olhando como se a gente fosse tal. Vamos partir para a realidade que às vezes a gente erra. Às vezes a gente quer se engrandecer no nosso ego, porque eu faço, porque eu sou, porque tal. Cara, não é bem assim. Quer prosperar, quer vencer? Dê o seu melhor. Posso falar? Deus
algo na sua vida essa semana agora. Se você, a partir de agora, começar a cultivar o que Deus está colocando, a semente que Ele está semeando. O mal, ele quer semear dentro de você o ódio, a raiva, a ira, para te destruir. Amém? Quem aqui você está entendendo tudo que Deus está falando com você? A gente reclama, a gente fala. Gente, eu estava até com vergonha de mim outro dia, sabia? Dessa vez quase que eu saí daqui mesmo, mas não era por causa de ninguém não, com vergonha de mim mesmo. Eu parei para pensar em mim, eu falei, cara, eu tenho hora que eu sou um derrotado, desgraçado. Mas e aí? Tem hora que a gente fica assim, ó. Diogo, tu não veio no culto tal dia por quê? O problema dele, se ele vem ou não vem agora. Eu vou ficar me importando com quem vem e quem não vem? Eu vou me importar com quem quer. E quem quer será abençoado. Amém? O momento que eu estou me importando porque ele não veio, eu poderia estar orando pela vida dele. Quem concorda comigo? O momento que eu estou dizendo assim, ô Diogo, para, eu vou sentar com ele, meu irmão, o que está acontecendo? Você não está vindo para a igreja por quê? Qual é o mal que está te amarrando? Qual é o bicho ruim que está te cegando, rapaz? Quem está entendendo aqui? Não é melhor chegar, sentar, conversar, orientar ele do que eu ficar me amargurando? Poxa, olha quantas pessoas vêm na igreja hoje. Poxa, olha quantas faltou. Problema, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eu parei, eu estava assim. Sabe como é que eles estavam me deixando? Me tornando um pastor amargo, um pastor revoltado, um pastor arrogante e um pastor, posso falar? Insuportável. Eu estou sendo sincero. É por isso que eu não preciso que ninguém fale de mim, porque se eu estiver errado, eu mesmo vou falar. Diga graças a Deus. Quem está entendendo? Quem é que você me acha um pastor insuportável, arrogante? Mas eu estava sempre aí. Eu vou mentir? Amém? Ó, o diabo estava ganhando com isso, tá? Posso confessar uma coisa? Posso? Se eu estivesse aqui na igreja, seu Sérgio, se eu estivesse aqui na igreja e eu olhasse, faltou uma pessoa, faltou outra pessoa, cara, faltou tantas pessoas hoje, já entristeceu meu coração. Posso falar uma coisa? Se faltar, é porque não era para estar aqui hoje. A bênção não era para ser para aquela pessoa, era para quem está presente, quem concorda comigo. É para quem chegou atrasado, é para quem lutou para chegar, mas não veio. A bênção vai ser para ele no outro dia ele vai estar aqui. Eu vou amar menos ele, mais você, porque ele não veio hoje. Eu perco e quem ganha é o quem? O inferno. Quem está entendendo? Posso te dar um conselho? Mude a sua cabeça. Mude o seu jeito de viver e de pensar. E pare de se preocupar com as pessoas. Pare de se preocupar com os outros. Se preocupe com os céus. Amém? Se preocupe com a sua vida. Veja como é que sua vida está. Minha vida não está bem. Se preocupe com ela. Ah, mas deixa o fulano de lado. Ore pelo fulano. Ore pelo ciclano. Ore pelo beltrano. Ore por todo mundo. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo, pastor? É desse jeito. E assim, Deus vai te abençoar. Eu me sinto mais leve, mais alegre, mais feliz. Não é? Quem é que ganha com isso? Em primeiro lugar, eu ganho. Né? Deus nem se fala, Deus já ganhou muito. Eu ganho em primeiro lugar e você também ganha. Não é melhor você ter um pastor feliz aqui do que um pastor amargurado? Né, Marquinhos? Você me ama, né? Dá um sorriso aí, diga o seu aí.
e ande comigo assim. Ô Marco, por que você não veio tal dia? Dona Angélica, por que você não veio tal dia? Quem está entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Vamos tirar essas amarguras, essas coisas ruins, e vamos ser o quê? Vamos guardar a palavra. Quem está entendendo, pastor? Vocês entenderam o que eu preguei aqui, sim ou não, gente? Precisa falar mais alguma coisa aqui? Precisa? Eu só vou ler aqui o versículo 10, é o 9, né? Que diz assim: e os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda.